Em um mundo onde cada detalhe conta, há um profissional que é essencial para o sucesso de qualquer negócio: o contador. Ele é o guardião das finanças, o estrategista que ajuda a transformar números em crescimento. Seja no agro, comércio, indústria e serviço, o contador busca garantir que tudo esteja em ordem, desde a abertura da empresa até a gestão diária. Com o apoio do contador, as empresas podem transformar decisões mais informadas, evitar problemas fiscais e, com isso, maximizar seus lucros. Campanha de valorização do contador, o profissional essencial para o sucesso do seu negócio. Apoio Sindiconte. Essencial Noivos e Essencial Noivas, 2 lojas especializadas em locação de trajes masculinos para noivos, padrinhos, formandos, entre outros. Já Essencial Noivas oferece o aluguel de vestidos para noivas, damas, debutantes, madrinhas e demais convidadas. Essencial Noivos e Essencial Noivas, locação de trajes, vestidos e acessórios, juntos nos melhores momentos. Essencial Noivos e Essencial Noivas. Vamos falar sobre doenças que causam a dor, como a fibromialgia e lúpus. Doenças que provocam dor intensa, como cansaço, inchaço, enfim, sintomas que trazem piora na sua qualidade de vida. Um desafio diário que muitos enfrentam, mas existe uma esperança, e ela passa pelo médico reumatologista. Ele é o especialista capaz de diagnosticar e tratar sintomas da dor provocada por essas doenças, melhorando o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Redescubra a vida sem dor. Dr. Leandro Alves, especialista no tratamento de artrite reumatoide, espondilite ecleosante, entre outras doenças tratadas pelo médico reumatologista. Bem-vindo a mais um Papo Franco aqui pela NTV. Hoje nós vamos falar sobre direito imobiliário. Paulo Ricardo, conhecido como Cadim, especialista há mais de 13 anos em direito imobiliário, muito assunto interessante, muita notícia nova, reforma tributária que envolve diretamente o direito imobiliário. Cadim, seja bem-vindo. Tudo bem, Dácio? É sempre um prazer estar aqui presente no seu programa, falando com vocês, temas sempre atuais, uma conversa sempre muito interessante. O direito imobiliário passou por uma reestruturação recentemente, quase que assustadora, né? Nós vamos falar sobre isso. Isso, temos temas interessantes, com a nova tributação aí dos cartórios em Minas Gerais, a reforma tributária que já foi aprovada pelo Congresso Nacional e vai ter os seus impactos a partir do ano de 2026. Então as pessoas têm que se preparar para esse movimento que está sendo feito. Perfeito. Cadim, hoje o proprietário de imóvel que declara ou não. O que a gente vai falar dessa questão de declarar ou não, porque todo mundo tem que declarar imposto de renda, todo mundo tem que pagar imposto. Mas as pessoas têm a percepção que a fiscalização ainda não chegou. Isso vai mudar. Eu venho conversando isso com o Sindicato dos Contadores, com a Eleusa Ramos, presidente do Sindicato dos Contadores aqui de Patos de Minas, e ela é taxativa. A partir do próximo ano, com as ferramentas que o governo tem em mãos, a fiscalização se tornará mais eficiente e aqueles que pagam impostos, aqueles que têm uma organização tributária tendem a ganhar. Já aqueles que são desorganizados ou por querer ou não, vamos dizer assim, né, porque quando você fala de organização tributária envolve uma série de fatores, eles tendem a serem fiscalizados e punidos. Então, é preciso uma atenção a isso. O que mudou para o locatário? Aquele que tem um imóvel, está alugando em cima da nova tributação e da nova lei que já está em vigor, algumas e outras que ainda vão entrar. Então, Dácio, as pessoas perguntam assim, a partir de agora eu tenho que declarar um imposto sobre a locação, sobretudo aqueles proprietários de imóveis locados, os locadores. Não, você sempre teve que declarar. Nunca foi um permissivo da legislação não declarar. O que muda, como você bem disse, são as ferramentas de fiscalização do fisco. Então hoje, antes, assim,
Vamos imaginar aí, sei lá, quantos números de transações que existem de imóveis locados, ou a pessoa é locador ou é inquilino, enfim. Antes, o fisco não tinha pessoal para atuar. E agora, com as ferramentas, com a inteligência artificial... Ele continua sem ter pessoal, só que agora ele tem a fiscalização eficiente através da inteligência artificial, da tecnologia. Ele tem como chegar mesmo não tendo pessoal. Cruzamento de dados. Exato. Hoje, você consegue tudo isso. Então, é muito provável que o fisco vai intensificar essa cobrança daquelas pessoas que não fazem o recolhimento dos impostos. Isso eu estou falando para a senhora que tem apenas uma casinha. Quando falo de fiscalização, se você tem uma casa alugada por um salário mínimo, vezes 12 meses, passa do valor de R$30 mil, que é a isenção. Ou seja, uma casinha de um salário mínimo alugado, você vai ter que declarar. Não é isso, cara? Isso. E aí, o que é o detalhe? As pessoas pensam, eu vou declarar isso na pessoa física ou na pessoa jurídica? Hoje, quando você faz a declaração na pessoa física, a tributação é de 27,5%. E na pessoa jurídica de 11,33%. É por isso que muitas pessoas estão fazendo um movimento de criar holdings patrimoniais, ditas assim, para alocar lá dentro dessas empresas o seu patrimônio para ter um ganho na tributação. Quando você faz uma conta rápida, a diferença de imposto que você tem quando você faz essa organização do patrimônio gira em torno de 14%, 13% de economia mensal do valor do aluguel. Perfeito, Cadinho. Só porque, assim, nós conhecemos, inclusive, você tem um cliente que eu até já conversei com ele, é do mercado imobiliário, que é a família Bambu, o Reginaldo Bambu. A gente está falando de quem trabalha com o segmento imobiliário, ele abre uma hold, inclusive ele tem uma hold para ter, né, isso tudo, ele é muito organizado, tudo isso dentro da lei. Mas é a senhorinha que tem duas casinhas, uma casinha de aluguel, ela não vai abrir uma hold? Como que ela pode? Ela pode abrir um MEI e ter esse benefício ou isso não se aplica? Hold, para abrir uma hold custa em média 50, 60, até 100 mil reais, lógico, dependendo do patrimônio que vai ser colocado nessa hold. Mas o pequeno proprietário, esse que é obrigado a pagar, ele vai cair nessa alíquota de 27,5%? Não tem choro nem vela? Então, essa pessoa física, ela vai cair sim na alíquota de 27,5%. Caso ela não faça, mas há um mito sobre as holdings. A hold eu preciso ter um patrimônio de quanto para fazer? Eu costumo dizer, olha, se você tiver um patrimônio ali a partir de R$1 milhão já compensa você fazer. R$1 milhão? Já compensa. Uhum. E você fala assim, mas talvez pode ser muito dinheiro. Não, a depender, você tem um apartamento, uma casa, 2 carros, vai dar esse R$1 milhão. E às vezes vai valer a pena. Olha o que você vai economizar, 14% de imposto economizado todo ano? Mensalmente. Sobre então, as pessoas falam assim, mas às vezes a gente conversa com algumas pessoas que são inquilinos e falam, isso aí não vai me afetar, essa questão da alteração e essa fiscalização, porque é muito comum na nossa região as pessoas agirem na informalidade. A gente trabalha com pessoas de Belo Horizonte, do estado de São Paulo, lá é muito comum eles andarem tudo dentro da formalidade, ou seja, declarar tudo. Uhum. Chega aqui, há muita informalidade, como eu bem disse. Porque Minas também é um dos estados, a gente vai falar sobre isso, um dos maiores custos tributários do país. Nessa parte imobiliária, sobretudo quando você fala de taxas de cartório. Quanto maior o custo, maior a sonegação ou a vontade de sonegar. Isso é fato. Se todo mundo pagasse um imposto acessível, né? Acessível, talvez mais pessoas, talvez não, com certeza mais pessoas pagariam. Por que você vai andar movimentar de forma errada, sonegar, se você pode fazer aquilo de forma correta? O imposto realmente ele é pesado. E quando a gente diz, olha, esse imposto vai acabar desaguando no consumidor final, ou seja, no inquilino, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem um imóvel alugado por R$1.000. Essa pessoa, ela vai fazer a declaração, ela vai pagar então 27,5%. Dos 27,5%, então, do aluguel, o líquido para ela vai decotar R$275.
Vai sobrar Você acha que ela... 725 reais líquido. Isso. Você acha que ela vai manter esse valor da locação? Provavelmente ela vai aumentar e repassar esse custo. De fato. Então acaba atingindo o inquilino. Então, você acredita que isso vai acontecer? Ou seja, esse repasse para o inquilino, o proprietário que quiser declarar vai fazer essa conta? Com certeza, não posso. Com né? certeza. No mínimo ele vai dividir esse custo, né? Com certeza. No sistema capitalista, o que rege é o mercado, né? Então, se a pessoa que tem um imóvel alugado, ela vai fazer conta. Ou então ela vai vender o imóvel, não vai deixar ele alugado. Vender, nós vamos falar agora, quando ele resolver vender, qual o imposto? Quem paga o imposto é quem vende ou quem compra? O imposto do imóvel vendido. ITBI e tal, não sei o quê. Quem vende ou quem compra? A regra de mercado é o seguinte, sobretudo ainda na nossa região. Quem paga o imposto sobre a venda, que é o imposto do ganho de capital, é o vendedor. Ele vai pegar aquele valor que ele pagou no imóvel, vai ter uma atualização, pegar o valor que vendeu e sobre essa diferença ele paga 15% de imposto. Vou te dar um exemplo. Um imóvel adquirido por R$500 mil e foi vendido por R$1 milhão. Houve um ganho de capital de R$500 mil. Sobre esses R$500 mil há um imposto de 15%, ou seja, R$75 mil é imposto. Quem paga? O vendedor. Já o comprador, ele tem as despesas com as custas e com o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que se paga para o município, exemplo de Patos, 2%, mais escritura e registro. Isso faz com que, de alguma forma, venha de estimular aquele, vamos dizer assim, comprador que tem como profissão comprar e vender imóvel. Você pagar esse imposto sobre o ganho faz você repensar se vale a pena comprar para revender. A menos que seja uma especulação imobiliária, alguma coisa assim, dificilmente vai conseguir fazer um bom negócio. Olha o tamanho do imposto que você tem que pagar sobre o ganho. Quem compra e vende, ele quer comprar barato e vender mais caro, mas olha o imposto comendo o lucro dele. Isso a gente está falando do imposto de ganho de capital, do ganho de capital. A gente ainda tem que falar de um assunto extremamente relevante, que é a portaria 8366 de 2025, publicado em 24 de março desse ano e já em vigor no dia 31, uma semana depois. Esse aí é um custo que vai impactar bastante o mercado. Esse é o imposto que a gente pode falar que o governo Zema votou, aprovou, colocou em votação, foi aprovado pela Assembleia. É esse imposto que você está citando aí? Isso. Na verdade, assim, a gente fala imposto para ficar mais didático, mas na verdade são as custas de cartório, né, as taxas cartoriais. Cadinho, eu fiquei sabendo que essas custas chegaram a aumentar 900%. Vamos falar sobre isso, porque é assustador. Nós estamos falando de inflação que já vai bater o superávit, mas a gente está falando de uma inflação de 5% prevista para esse ano, 5% ao ano, e vem o governo tido como liberal e coloca um imposto que vai de 200%, o mais barato, 200% de aumento, imóveis acima de 3 milhões, chega a 900, mas na verdade não para. Se o imóvel é de 50 milhões, a cada 500 mil, eu fui descobrir um pouco sobre isso, eu fiquei assustado. Como é que pode um imposto, não deixa de ser imposto, é custas de cartório, um imposto sair para 900, para 1000% numa canetada? Então, esse movimento que aconteceu em Minas que já é conhecido como um estado que tem uma carga tributária nessa parte, e essas custas de cartório já mais elevada, exemplo de Brasília, por exemplo, que chega a ser 1/3 do valor, teve esse movimento bem fora do que era o comum. Se você olhar no ano passado, é normal, anualmente, se reajustar as custas, as despesas, é normal isso. Para se ter uma ideia, no ano passado o aumento foi de 4,76% na tabela. Custas de cartório na hora de você transferir o imóvel, fazer a escritura de um imóvel. Isso, custos de emolumentos impacta em tudo, mas na escritura e no registro, sobretudo, foi um pouco fora do comum. Se você pegar, por exemplo, um imóvel de até 3 milhões e 200, é 8.900 e poucos reais as custas para a escritura mais o registro. A partir de 3.200,
a cada R$500 mil, você vai ter um acréscimo de R$3.142 e alguns centavos para cada bloco de 500 mil. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos ver um imóvel de R$10 mil, uma conta redonda. Quanto se pagava antes? Eu estou falando em imóvel de R$10 milhões, uma fazenda pequena, né? A gente está falando de uma fazenda aí, hoje, uma fazenda de produção de café. Falando de uma fazenda de produção de café de R$3 milhões, mais ou menos. 50 hectares. 50 hectares. Que não é fora do comum você ter uma fazendinha de 50 hectares. Vamos supor que ela valha R$10 milhões. Antes você pagaria R$9 mil para se fazer a escritura, 2% do ITBI, esse municipal mantém, mais R$9 mil para... 9, 18, R$20 mil de custo. Isso. Era o que você pagaria. Então, R$18 mil para as custas para escriturar e registrar esse imóvel. Hoje, você pagaria... Pagaria não, né? Hoje você tem que pagar. Né? Já começa a pagar. Já está valendo. R$50.930,20 para a escritura, mais R$50.930,20 para registrar. Então, ou seja, um custo de 20 foi para mais de R$100 mil. Isso, no imóvel de... É absurdo isso. Se você pega, vamos pegar um outro exemplo aqui de uma fazenda de, por exemplo, R$50 milhões. R$50 milhões você vai pagar... Lembra dos 500 mil a mais aí, para R$3 mil e tantos a cada 50 mil. Dá 93,6 cotas, R$291,91,20 para escriturar e depois esse mesmo valor para registrar. R$600 mil. Eu conversei isso com um primo meu em Uberlândia, que mexe, a gente até ligou para ele antes de começar o programa aqui, que mexe com venda de fazenda. Existe fazendas deixando de ser negociadas, porque quem está comprando coloca ali a comissão do corretor, mais esse imposto. Ele não tem lógica que eu vou gastar R$600 mil de imposto para escriturar o imóvel que eu adquiri. Isso é absurdo. Isso acaba fomentando a informalidade. Qual que é a segurança que uma pessoa tem de ser proprietária de um imóvel? O registro. A máxima dos registradores é: quem não registra não é dono. Mas aí vem a questão, você vai comprar um imóvel de 50 milhões e não vai registrar? Como? Tem que registrar, não tem outro jeito. É um imposto meio assim, você não tem como não fazer. Não tem como não fazer. Você vai dispor de 50 milhões e não vai passar aquilo para o seu nome? É um risco. É um risco grande. Ou seja, vai afetar o custo da negociação, do mercado, a inflação. Fato, a inflação vai aumentar. Isso é fato. Sem dúvida. Operações de garantia também acaba. A pessoa, vou fazer um financiamento bancário, vou alienar o meu imóvel, vai impactar no registro disso. E muitas pessoas às vezes precisam dar um imóvel em garantia. Não tinha pensado nessa parte, a parte de financiamento, de quem está buscando recurso para... O juro já está alto para você financiar, entra um custo desse e aí, né, olha o quanto isso acarreta. Será que o governo pensou? Falei, gente, nós vamos colocar em votação um acréscimo de 900%, de 1.200% em cima de um custo afetando diretamente todo o mercado imobiliário? Olha, para te ser sincero, assim, eu sou muito otimista, né? Eu acredito acho que isso não foi analisado com muito detalhe, porque todo o impacto que isso poderia causar. Quando você vai fazer a leitura da portaria, ela fala, até tem o quadro, né? Até R$3.200.000, R$8.900. A partir de R$3.200, conforme a nota inciso 25, aí não está lá logo abaixo, aí você tem que descer um pouco, e aí que vai explicar que a cada 500 mil, eu não sei se o pessoal olhou com atenção. Cadinho, eu vou chamar os comerciais, mas quero te fazer uma pergunta para uma resposta. Eu comentei com você já no início da nossa conversa. O proprietário, vou insistir na pergunta, o proprietário que tem apenas um imóvel, recebendo R$1.500 de aluguel todo mês, ele vai precisar declarar, ele não tem jeito, ele vai ter que entrar na alíquota de 27%, ele não vai fazer hold, ele não vai abrir uma hold para uma renda anual que não está dentro da isenção de 30 mil, mas também não tem o faturamento de 1 milhão, um patrimônio de 1 milhão. Ele tem R$1.500, eu vou colocar aí 0,5%, ele tem um imóvel de 300, 400 mil, alugar 300 mil alugado para ter essa renda.
Essa é em torno de 0,5%, 300 mil reais daria R$ 1.500 por mês. Quando a gente fala dessa alíquota de 27,5%, a gente está partindo da premissa que a pessoa já atingiu o teto, né? Se ele abrir um MEI, ele não entra na alíquota de um... Não tem jeito. Ou é hold... Nem é a finalidade da ou é hold ou é 27,5%. Não necessariamente. Às vezes... Mas é esse, não necessariamente. Eu quero ver se há uma saída para a senhorinha que tem uma casa de aluguel, 2 casas de aluguel, e ela pode pagar um imposto menor, sair dessa alíquota. Precisa ver qual é a renda dessa pessoa. 27% é quase 1/3 daquilo que a senhora trabalhou, o senhor trabalhou e comprou, e agora é um imóvel de aluguel pensando numa segurança para sua aposentadoria, e eu tenho que pagar quase 1/3 desse valor de aluguel, ou então vou ter que aumentar o meu aluguel. Não, é o que ela vai fazer, ela vai aumentar o aluguel. O aluguel de R$1.000 vai para 1.270, fato. Provavelmente ela vai repassar, mas como eu volto aqui no não necessariamente, que a gente precisa saber se essa pessoa está no teto da tributação. Porque pode ser que, mas não é muito comum, pessoas que não estão no teto ter imóveis. Tem um imóvel. De aluguel. Normalmente ela já tem um outro patrimônio, tem outra renda, tem uma aposentadoria já, às vezes, próxima ao teto. Aí vai sofrer com essa tributação. Nós vamos chamar o intervalo, voltamos já já, nós vamos falar sobre outros assuntos relacionados à tributação, direito imobiliário, vamos falar do direito do inquilino, direito do proprietário, assunto interessante, voltamos já já no próximo bloco. Aguardem. Do sonho à realização. O que te coloca no caminho certo? Seja qual for o seu destino, a educação é sempre o ponto de partida e a escolha da universidade, um passo decisivo na jornada rumo ao sucesso. Uma instituição com educação sólida, suporte contínuo e oportunidades práticas que te prepare para transformar os seus sonhos em conquistas concretas, como o Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan. Com um ensino de excelência e uma infraestrutura de ponta, o Unipan se consolida como uma das mais importantes instituições de ensino do país, sendo a única da América Latina a possuir 4 certificações de gestão de qualidade. O Unipan é nota 5, nota máxima no MEC. Com 4 campi, o Unipan abriga mais de 7.000 alunos e oferece uma vasta gama de opções educacionais, a começar pelo ensino médio, cursos de graduação, pós-graduação, EAD e ainda 8 cursos técnicos. Em uma área de 65.000 metros quadrados, o Unipan se orgulha em dispor de uma estrutura de ponta que inclui um campus integrado, conectado e humanizado, com inúmeras áreas verdes e acessibilidade, além de um complexo esportivo moderno, mais de 140 salas de aula e mais de 90 laboratórios e ambientes para práticas didáticas e formação profissional. Tudo isso para atender a uma proposta pedagógica que busca alinhar o ensino teórico à vivência prática, para que os alunos cheguem preparados ao mercado de trabalho. O Unipan ainda oferece um ecossistema que inspira a criatividade, o empreendedorismo e a inovação. Um mundo de oportunidades e de conexões para você ter mais possibilidades para chegar aonde quiser. Esse é o Unipan. Venha fazer parte desse mundo construído especialmente para você. Unipan, educação que transforma. Voltamos no segundo bloco do programa Papo Franco, aqui pela NTV, hoje conversando com Paulo Ricardo, especialista em direito imobiliário, conhecido como Cadinho. Esse é um advogado que a gente não chama Dr. Cadinho, não, mas advogado há mais de 13 anos de experiência em direito imobiliário e
toda a região conhece ele como Cadinho, vamos tratar como Cadinho. É isso mesmo, né, Cadinho? Isso mesmo, todo mundo me chama dessa forma. Doutor, qual a diferença entre posse e propriedade no direito imobiliário? Essa é uma dúvida muito grande, né? Direito de posse e direito de propriedade. Então, a posse é aquela situação fática que você exerce, né? Você possui o imóvel, você está usufruindo dele ou de alguma forma tirando frutos. Exemplo. Uma pessoa que está plantando numa fazenda, ela está na posse. Pode ser uma posse, aí qual que é o caráter da posse? É uma posse com animus domini, que é para ser dono, ou é uma posse concedida por alguém, um proprietário que te arrendou? E a propriedade não, é aquela pessoa que detém o direito real sobre o imóvel. Mas quem tem a posse, por lei, ele tem o direito de se tornar proprietário à frente dos outros. Ou seja, se aquele proprietário resolver vender aquela terra, você que está lá com posse, seja alugado, seja cedido, seja, enfim, muito comum entre família, fala, não, você vai ficando aí, vai tocando e tal, um dia ele resolve vender. Você tem o direito de compra. E como funciona esse direito como? Como funciona na prática? Eu vou te responder isso, mas antes, sobre a posse não necessariamente induz a propriedade. Já a propriedade, sim. Se você é o proprietário, você tem o direito da posse. É seu. E é seu. Uhum. Acontece de algumas pessoas estarem numa posse, às vezes clandestina ou não, e com ânimos domini, ou seja, com a vontade de ser dono e com a postura de dono, a depois O que seria uma posse clandestina? Pessoa que entrou no imóvel sem autorização, a pessoa que invadiu Isso é crime, o imóvel. não? Seja uma fazenda, seja um lote, seja o que for. É crime, mas tem pessoas que não tomam providência. E aquela o proprietário não toma providência, vai... a gente fala de posse nova e posse velha. O que é uma posse nova? A posse que tem até 1 ano que você está nela. Posse velha tem 1 ano e 1 dia. Depois que você tem uma posse velha, você tem mais proteção do direito. Então, a legislação ela te protege. Você, por exemplo, não sairia do imóvel através de uma decisão liminar, provavelmente. Teria que ser uma decisão judicial que pode se arrastar por anos. Isso, aí é uma mais terminativa, não aquelas no início do processo. Significa que o proprietário que tem um imóvel e uma pessoa invadiu esse imóvel, seja lá uma casa velha na cidade, aqui em Patos tem muitas, né, que estão aí abandonadas. Alguém entrou lá, tal, limpou, está morando, depois de apenas 1 ano... E 1 dia. 1 ano e 1 dia, esta pessoa que entrou no seu imóvel vai adquirir, de certa forma, um direito protegido pela justiça e o proprietário, o dono, pagando IPTU só porque ele não sabia nem que aquele cara está lá, às vezes não sabia, aquela pessoa, muito comum aqui em Patos também, invasão de imóvel, principalmente, né, por moradores de rua e tal. Depois de 1 ano, você vai ter uma certa dificuldade para tirar aquela pessoa de dentro do seu imóvel. Isso, é isso mesmo, traduzindo mesmo. Você só tiraria essa pessoa no final de um processo judicial. Que pode levar quanto tempo? Só para as pessoas estarem atentas. Tem muitas variáveis. Nós temos uma vantagem hoje, eu digo isso com uma vantagem, porque eu estou pensando na pessoa de bem intencionada, que a justiça em Patos de Minas está muito célere. Nós temos hoje 4 varas cíveis, muito atuantes. Então, assim, às vezes até eu brinco, tem algumas varas que, se você não ficar diligente, você protocola uma petição, no outro dia já tem uma decisão. Então, assim, isso é muito bom, mas a gente não era acostumado com isso, né? Então, mas hoje, vamos média, assim, um processo, 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio. Porque há a possibilidade de recursos dentro do processo. Normalmente quem está lá dentro não vai recorrer, entendeu? Ele está só ganhando tempo. Com certeza vai recorrer para ganhar tempo. Ganhar tempo. Nós temos casos de uso capião, por exemplo, no nosso escritório, que a gente está pelo proprietário, né, do imóvel, que a pessoa, que o invasor, ele faz todos os recursos possíveis para ganhar tempo. E durante esse ganhar tempo, ele invadiu. E lógico que ele não está pagando aluguel nem nada. A partir do momento que a justiça é comunicada, ele continua lá ganhando tempo e o dia que ele for despejado, aí sim, uma ação de despejo, não sei se a gente trata dessa forma, ele não deve nada. Ele vai sair, o proprietário não vai receber absolutamente nada sobre esse tempo depois de comunicado e tentando tirar ele de lá. Ele sai sem dever nada.
Nesse caso aí, dependeria da situação do proprietário, a gente entraria ou com a reintegração de posse ou a emissão na posse, depende. Tem algumas diferenças, mas seria a ação, essas seriam as possibilidades de ações. Só que quando você entra com a ação dessa, é muito comum o advogado do proprietário pedir que se fixe uma indenização pela ocupação. Não é um aluguel, porque não há uma relação de locação ali, mas há uma taxa de ocupação mensal que você pede para ser arbitrada. Perfeito. Isso vai se resolver depois numa liquidação de sentença, provavelmente. Que pode ser definida depois da desocupação dessa pessoa. Isso. Vou falar inquilino não, porque não está lá pagando aluguel, né? Dessa pessoa que ocupou o imóvel, pelo invasor. Porque o termo correto é o invasor. Se ele tiver que sair é porque ele foi invasor. Se ele não sair é porque ele adquiriu pelo uso capião. Aí ele é o novo proprietário. Uso capião. O que é exatamente uso capião? O que determina uso capião de um imóvel? As pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Uso capião é o seguinte, até um tema super interessante que é muito recorrente nos inventários que a gente às vezes trabalha. A uso capião ela é uma forma de aquisição originária da propriedade. Vou te dar um exemplo. Um imóvel, esse imóvel que a gente está aqui, existe um dono, existe uma matrícula e ela está registrada no cartório de registros de imóveis. A uso capião, quando a pessoa entra com essa ação e adquire a propriedade pelo uso capião, é como se esse imóvel fosse criado hoje. Então as dívidas, por exemplo, de IPTU estarão quitadas. Começa a correr da partir da... Mesmo ele morando lá nesse imóvel há 5 anos... Isso. Aí fica a dívida para quem era o proprietário registral. E por que a justiça vai dar uso capião para essa pessoa agora? Existem várias modalidades. Uso capião extraordinária, ordinária. Eu acho que não é o foco a gente entrar nos detalhes, mas para as pessoas, o que é uso capião? É aquela pessoa que está no imóvel, está na posse direta ou indireta do imóvel e que ela age como se dono fosse. Então ela tem que ter, e não pode ser uma posse de mera detenção. Como que é essa mera detenção? Vou te dar um exemplo. Você tem uma família que a matriarca ou patriarca é o proprietário do imóvel e essa pessoa falece. E ali residia um dos filhos, por exemplo. Muito comum, em um dos imóveis dela. Isso. Muito comum. Essa pessoa que está lá, ela está na posse, mas é uma posse, é uma mera detenção. Por quê? Há uma relação de confiança. Os demais herdeiros deixaram ela ali porque é irmão, às vezes é um familiar, não há uma invasão, não há uma posse, como a gente usa capião. Mas há uma confusão aí. A mãe tem 3 filhos. Desses, um deles mora no imóvel dela, ela tem outros 5 imóveis, mas este imóvel mora pela proximidade, a mãe já tem uma certa idade, um dos filhos resolveu morar próximo dela, em comum acordo com os outros filhos, que às vezes moram em outra cidade e tal, e aí a mãe falece, esse filho fala, não, eu já moro aqui nessa casa, essa casa agora é minha. E aí os outros herdeiros falam, não, agora essa casa vai entrar no direito de herança, o que nós estamos comentando aqui. Mas essa casa talvez tenha um valor financeiro superior, muito superior aos demais imóveis. Essa casa entra na partilha de forma comum, essa pessoa que mora lá não tem um direito a mais por estar morando lá há 15, 20 anos. Não tem um direito. Normalmente, assim, que a justiça ela vai agir também com equidade, com bom senso. Então, assim, se esse imóvel talvez equivaler ao que seria o quinhão da pessoa, dessa pessoa que está ocupando, não é o seu exemplo, que você falou que vale mais. Mas se valesse, provavelmente o judiciário ia dar para ela, se não houver um acordo entre as partes, dar a ela o quinhão ali naquele imóvel para manter uma relação, uma situação já existente. Mas se não for esse caso, vai entrar na partilha, a pessoa vai ter que desocupar e o tempo que ela ficou lá, ela vai pagar uma taxa de ocupação em favor dos irmãos. Entendi. É uma indenização. É uma questão também muito comum, né, Cadinho, e que a gente percebe o seguinte, quando se fala de direito imobiliário e herança, é preciso o mais rápido, quando a gente fala de justiça, está falando de uma justiça em Patos de Minas rápida, que toma uma decisão conforme o processo dentro de 1 ano e meio, mas eu conheço processos ligados à herança e com imóveis a serem divididos, que demorou 20 anos.
imagina, quando se fala de morte da matriarca, do patriarca, a gente está falando aí de uma expectativa de vida que também... E aí imagina uma briga judicial entre herdeiros que demore 15, 20 anos. Olha a perda para todos os herdeiros. É preciso... Como o direito imobiliário hoje pode fazer uma previsibilidade sobre patrimônio que ainda vai ser e poder ser dividido isso em vida, uma forma de facilitar para que esses herdeiros não entrem em briga de herança nos próximos 15, 20 anos, que certamente irá afetar a vida de todos. A gente está falando de herdeiros, está falando de filhos, está falando de netos, às vezes até de bisnetos. Então, Dácio, as pessoas, elas costumam querer acreditar na conta do judiciário a morosidade da resolução dos seus litígios. E nem sempre é. Estou te falando isso porque você disse, eu já vi inventário de 10 anos. Eu tenho um inventário lá no escritório de 12 anos. Você tem? Tem. Mas tem inventário que a gente resolveu com muito mais patrimônio, mais herdeiro com 6 meses. Onde que está a diferença? Onde que está o problema? O bom senso, o acordo entre as partes. Sabe onde que está? Nos herdeiros. Há um consenso ou não? O que os herdeiros têm que conscientizar? Enquanto houver litígio, você não desfruta do patrimônio, provavelmente. Exato. E olha o tempo que você está perdendo. Um ou outro, às vezes, pode até usufruir, mas não vai desfrutar na sua integralidade. E aí, qual que seria a solução para isso? Se aqueles herdeiros não têm essa consciência, é aí que talvez entra a hold como uma ferramenta de planejamento sucessório. A gente já teve clientes no escritório que falou assim, eu quero fazer uma hold, qual que é a sua ideia? Não quero uma economia tributária, que é o que a maioria busca. Eu só quero que a minha família não brigue depois da morte. Perfeito. Eu já quero deixar tudo definido aqui agora, porque é o que acontece muito. Eu já vi assim, patrimônios multimilionários, as pessoas brigarem por uma xícara. Enquanto tem briga, tá tudo sem travado. Valor econômico nenhum. Eu falei, gente, a gente está discutindo milhões, e a pessoa está discutindo uma coisa que vai lá e compra outra. A máquina de costura da mãe que tem 40 anos. É assim, eu sei que tem um valor afetivo. Lógico. Só que isso não pode ser um objeto de discussão. Sim. Podia fazer vamos fazer uma combina? Vai ficar 2 anos na sua casa, 2 anos na minha? Não sei. Perfeito. Cadinho, a gente está falando aí da hold. E quando pode ser feita uma doação em vida de todo aquele patrimônio, de todos aqueles imóveis? Nós estamos falando de direito imobiliário, vamos falar de imóveis, que às vezes envolve outros patrimônios, indústria, comércio, enfim. Mas doação em vida também é uma outra opção, também tem imposto. Mas a doação em vida facilita em quê? A doação não vou fazer hold, não vou esperar que meus filhos briguem pela minha herança, vou fazer uma doação em vida. Algumas pessoas fazem a opção pela doação, que aí... Qual a vantagem? A vantagem, você já adianta também essa questão da acordo entre transmissão os dos bens herdeiros. E o que vai para cada um. Se você ainda pode se reservar no direito do usufruto. E ainda incluir algumas cláusulas, como incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade. Explica essas partes aí, nós vamos chamar os comerciais, mas dá tempo de você falar um pouco sobre ela. Essas cláusulas que são importantíssimas para trazer uma segurança jurídica, tanto para quem está já fazendo essa doação em vida, quanto para os herdeiros. Ou seja, o direito de doar esse patrimônio em vida, beneficiando inclusive parte dos herdeiros de forma diferenciada. Não, esse meu filho cuida de mim há muitos anos, 15 anos, eu vou ceder para ele. Eu quero que você me fale dessa questão do valor a mais como herdeiro, por isso, ela é dono, ou seja, você é proprietário, você pode doar até tantos % a mais para um filho. Isso normalmente é motivo de briga, mas também se tiver entre acordo dos demais herdeiros, tá tudo certo. Nós vamos chamar os comerciais, voltamos já para falar desse ponto. Aguarde. Papo Branco e Cicobi Credipatos apresenta Do Campo à Mesa. Hoje, do Campo à Mesa veio trazer uma matéria especial para vocês, falando da arte de domar animais, seja para o dia a dia das fazendas ou para a competição. Acompanhe.
Ô Lucas, normalmente um animal, quando ele chega aqui, que nunca foi montado, quanto tempo depois ele está pronto para lida? Um animal para lida, para cavalgada, para uma pessoa, um usuário usar, montar, de 3 a 4 meses, mais ou menos. E quando esse animal é percebido que ele tem um potencial para competição? Aí ele começa o que muda? Aí muda tudo, muda a alimentação, muda a forma de treinamento, põe mais condicionamento, começa a comer um suplemento melhor, uma ração melhor, e o treinamento totalmente muda. E o custo também, né? O custo totalmente. A gente está aqui com 2 mulas, mas além de mulas tem quais os outros animais? Égua, cavalo, hoje tem, mais cavalo, hoje tipos de raça? Hoje eu mexo mais com manga larga machador e os muares. Égua, cavalo, manga larga machador, marcha picada, marcha batida e os muares. Entre os animais que nós conhecemos no Aras, uma nos chamou a atenção. Uma mula que chegou de forma despretensiosa para ser amansada no Aras e já ganhou 9 campeonatos até o dia da gravação, porque ela estava prestes a competir e nós ficamos sabendo que ela ganhou, dentro da exposição da Fenamilho, o 10º campeonato. Acompanhe as imagens que fizemos dessa mula, que é realmente um animal incrível. Ô Lucas, quando essa mula chegou aqui, o dono não tinha a mínima ideia no que ela poderia se tornar, né? Não tinha. Nenhum de nós, para falar a verdade, porque ela chegou muito fininha, muito novinha, muito franzininha, muito, como diz, uma mulinha mesmo, né? E aquilo ali ela foi, no primeiro montado. Como é que foi a reação dele no dia que você ligou pra ele e falou assim, ganhou o primeiro prêmio? Ela ganhou o campeão lá em Matutina, que foi o primeiro campeonato dela. Ele chorou na chamada de vídeo, ficou muito feliz, né? Primeiro animal que ele adquire, e que dá essa alegria pra ele, né? Sendo campeão. A doma começa por um bom período sem você nem montar no animal? Sem montar, pelo menos uma semana de contato. Você sensibiliza bem, trabalha, encosta, mexe, tira as costas. E a personalidade de cada animal muda muito? Muito. Há uma diferença muito grande? Cada animal é de um jeito. E você, como domador, demora quanto tempo para perceber o estilo do animal? No primeiro dia. No primeiro dia já? Você já sabe se aquele ali vai ser uma tarefa fácil ou não? E entre mulas e cavalos, as mulas são mais difíceis ou mais fáceis? Mas isso varia? Varia muito. Tem cavalo que é mais difícil de aprender. A cota é uma mula que já chegou totalmente diferente de outros animais que já chegou para mim. Ela chegou praticamente mexida. Então foi mais fácil o processo dela. Agora a gente percebe que mula assusta com qualquer coisa. A gente está aqui filmando, o drone aqui em cima, ficam ligados. Né? Abaixar aqui, então uma rapiada, pronto. Perigoso. Você não vai pro chão não, mas eu vou. Você não pode confiar, né? As duas vão para competição? Essas duas vão. Essa mula ela vai participar da prova de morfologia, que é a boniteza. Ela vai rodar na regional também. Que é a mula beleza, essa aqui tem demais, hein? Muito. Essas patinhas brancas dela. Ela é muito bonita, muito delicada também. Fantástico. No decorrer da matéria, nós percebemos que houve uma mudança muito grande na forma de doma desses animais. As técnicas foram evoluindo e esses animais hoje são domados sem nenhuma agressividade. Incrível. Lucas, obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Grande abraço. Obrigado pela entrevista. Você assistiu Do Campo à Mesa. Apresentação Dácio Branco. Oferecimento AgroJapão. Somando forças e multiplicando o progresso. E Cicobi Crede Patos. Somos hoje a cooperativa do futuro. Tocar um negócio difícil para quem não tem um parceiro certo. No Cicobi Crede Patos, tudo é diferente. Rápido, fácil e seguro. Mais capital de giro, facilidade de crédito, taxas baixas e sem burocracia. Mais que um banco, uma cooperativa que coopera com você. Mude a sua realidade e faça o seu negócio decolar assim como eu fiz. Seja um cooperado Cicobi Crede Patos, você também. Você já parou para pensar como a ausência de dentes pode afetar a sua qualidade de vida? Além do impacto estético, a falta de dentes certamente irá prejudicar a sua mastigação, afetar a fala e a sua saúde como um todo. Recupere a saúde dos seus dentes e desfrute das delícias da vida. Somos a Sorriso, clínica especializada em implantes dentários com planejamento computadorizado e diagnóstico rápido e acessível. Sorriso, porque a vida é agora e o seu sorriso não pode esperar. Conte conosco, ligue e agende a sua consulta. Há mais de 30 anos, a AgroJapão é a parceira do produtor rural em Patos de Minas e região, oferecendo ao agricultor desde os insumos para o plantio, passando pelas sementes de alta qualidade até os defensivos agrícolas, inclusive para toda a linha de jardinagem.
Na pecuária, a AgroJapão oferece uma linha completa de medicamentos, entre outros itens para o bem-estar dos seus animais, além de acessórios, ferramentas e muito mais. Venha conferir e tomar um café com a gente. AgroJapão, somando forças e multiplicando o progresso. De volta ao segundo bloco do programa Papo Franco, hoje conversando com Paulo Ricardo Cadinho, advogado em direito imobiliário, um bate-papo extremamente construtivo e que interessa a você, que é proprietário, que é inquilino. Cadinho, nós chamamos o intervalo para falar sobre os termos da doação. São três cláusulas importantíssimas. Traduz para a gente, porque quando você fala dessas cláusulas, muitas pessoas ouvem, mas não entendem exatamente o que elas querem dizer. Pois bem, Dácio, essas cláusulas que é da inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, elas são muito comuns na doação, não são obrigatórias de se constar. Mas são quase sempre necessárias, né? Porque se você vai fazer, você dá uma maior proteção. E também há uma quarta que a gente não falou, que é a cláusula de reversão, e vou explicar sobre. Na incomunicabilidade, o que isso quer dizer? O doador, normalmente o pai ou a mãe, vai doar para um filho e fala: eu estou te doando esse imóvel, e ele não vai comunicar com o seu cônjuge. Então é só dele, independente do regime de bens entre eles. O pai faz a doação para o filho casa e se o pai morrer, essa doação não entra na separação. A separação. Caso essa mulher venha também separar do marido, esse bem doado não comunica a ela. Ela não tem direito a essa herança. Não vai comunicar com este cônjuge. Já na inalienabilidade, ela prevê que esse imóvel não vai poder ser alienado, ou seja, não pode ser vendido. Depois que ele morrer? Então, essa é a maior dúvida. Quando que tem vigência? Os tribunais, eles entendem que, ou seja, a justiça diz o seguinte: enquanto esse doador estiver vivo, não pode vender. Com a morte dele, aí tudo bem, não tem como você perpetuar essa proteção. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Sexto Testa, em Uberlândia, é uma das maiores heranças imobiliárias. Quando ele faleceu, ele tinha mais de 1.000 imóveis. Ele colocou no testamento, todo mundo fala isso, porque isso criou até um atrito. Ele era dono de boa parte dos imóveis no centro da cidade. E colocou que até a terceira geração, se isso é possível, até a terceira geração, nenhum imóvel dele pode ser vendido. Até a terceira geração, ou seja, filhos, netos e bisnetos. Tem situações lá que o imóvel que foi objeto de herança está no meio de um local que evoluiu. Mas aquilo não pode ser vendido e aí fica lá o trem meio que abandonado. O transtorno imobiliário que isso causou. Estou falando de um grande proprietário. Então, pode ser feito isso? Não ter o direito de vender até mesmo depois da morte dele? Então, eu desconheço esse caso, não sei nem em qual época que isso aconteceu, mas atualmente o entendimento majoritário dos tribunais é que você analisa caso a caso. Nesse caso, você está travando o desenvolvimento de uma cidade. Exato. Eu te mostro exemplo disso, né, Belão? Eu vou tirar a foto lá na... E qual que é? Por que normalmente o doador coloca essa cláusula? Porque o doador, ele tem um patrimônio. A regra é que essa pessoa seja uma pessoa que guarde patrimônio. Se ela tem para doar, ela guardou. Ela foi uma pessoa responsável financeiramente falando. E aí ele coloca essa cláusula porque às vezes o donatário, filho, filha, ou pode ser sobrinho, enfim, essa pessoa talvez não seja tão controlada financeiramente falando. Então ele quer garantir que isso não seja dilapidado, o patrimônio. Mas se essa pessoa depois conseguir provar para a justiça que ela não está dilapidando o patrimônio, e olha, veja bem, é dela, né? Ela poderia fazer o que bem quiser, é direito disponível, então assim, ela pode usar como bem quiser. Acho que não teria uma dificuldade em se fazer. Mas em vida, a justiça obedece à risca aquilo que foi determinado pelo doador. Há casos que também é afastada essa cláusula, como, por exemplo, a pessoa que precisa vender para um tratamento de saúde. Tem um imóvel, precisa pagar um tratamento de saúde, a gente pode ter esse exemplo, certamente o judiciário vai liberar dessa cláusula. E a outra cláusula? Que é a impenhorabilidade. A impenhorabilidade é que você está doando e este imóvel não pode ser penhorado por credores.
Ele é incomunicado a ele não vai lei trabalhista, seja lá o que for, ele isso. E tem a cláusula também da reversão, que é, por exemplo, vamos supor que eu seja seu pai, né? Não que eu tenha essa idade, mas eu te dou um imóvel e eu coloco uma cláusula de reversão. Se você falecer primeiro que eu, esse imóvel volta para a minha propriedade. Sim, Essa sim. é a cláusula de reversão, que é muito comum. Você bem adiantou também sobre os testamentos, que é uma outra opção de se fazer o planejamento sucessório. E muitas pessoas fazem uso do testamento. E no testamento você pode, quando você tem herdeiros necessários, ou seja, na linha ascendente ou descendente, pai, mãe, avô, avó, ou filhos, netos, aí nessa linha você pode dispor de até 50%, você pode testar, que é a parte disponível. Então você tem uma família que tem, sobrou ali um pai ou uma mãe, e tem 2 filhos. 50% do patrimônio, essa pessoa pode testar para quem ela quiser, inclusive para um dos filhos. E aí o outro... Tem 5 filhos, ela pode doar 50% do que ela tiver apenas para um. Pode. Testar, né? Fazer o testamento da parte disponível. A doação é mais... Ela não pode doar. Ela pode doar. Só que aí, o que acontece? Na doação em vida, para um dos filhos só, vai entrar como adiantamento de legítimo, ou seja, é como se você estivesse antecipando Não significa que ele vai ter 50% da herança. Não. É só um adiantamento. Mas como funciona essa questão do adiantamento de 50%, depois pegar os outros herdeiros pegarem na verdade, de volta? Aí eles vão... aí os herdeiros, se eles não tiverem anuído com aquela doação, aí você faz a colação dos bens, você volta esse bem para dentro do inventário, entendeu? Entendi, perfeito. Principalmente quando esses herdeiros são menores, às vezes doa 50% para um herdeiro que já tem idade, mas tem outros 2 que ainda são menores de idade. Isso. Ou seja, tudo que envolve direito imobiliário precisa de um advogado, isso vai te trazer uma tranquilidade na hora da partilha, seja qual for a escolha feita por esse proprietário. Isso. E uma outra questão, Cadinho, tudo que a gente está falando aí de doação também tem a questão de pagar imposto, né? Resolvi fazer uma doação em vida. Imposto. Isso você bem falou, e só para... Hoje o imposto sobre herança está quanto? Então, tem o ideia? ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte ou Doação, ele é um imposto que vai para o Estado, então vai para cada estado da unidade, cada unidade federativa do Brasil. Então, Minas Gerais hoje está com a alíquota fixa de 5%. 5% do patrimônio. E a avaliação da administração fazendária vem muito próximo do que é o valor real. E a questão da reforma tributária que esteve, ela prevê que os estados têm que adequar para uma alíquota progressiva e que vai até 8%. Então, a partir do próximo ano, vai haver uma alíquota progressiva que ela vai chegar até 8%. Para se você ter uma ideia, em Goiás já é assim. Lá em Goiás, qualquer pessoa que tem um imóvel acima de 600 mil reais, ela paga já 8%. Um patrimônio, não um imóvel, um patrimônio. Então, 600 mil reais hoje é muito comum as pessoas terem, porque às vezes o imóvel já está com um valor mais alto, então é bem provável que muita gente cairá nessa alíquota de 8% a partir do próximo ano. Cadinho, eu quero te agradecer demais. A partir de agora, o programa vai adotar o quadro Justiça Antes que Tardia. Toda semana nós vamos ter aqui um especialista tratando sobre o direito que você tem e muitas vezes não sabe que tem. Então, a presença do advogado na nossa vida é igual o mecânico e médico, né? Dificilmente você não vai utilizar. O advogado é importantíssimo. Nós estamos falando aqui sobre imposto, sobre direito de herdeiro, enfim, direito imobiliário é uma área muito ampla. Nós vamos voltar a tratar sobre esse tema aqui no programa. Quero agradecer demais pela questão, com todas as questões esclarecidas. O Cadinho também é especialista em loteamento, então você faz loteamento pelo país inteiro. Já conversei isso com você. Você tem quantos estados hoje você tem o seu trabalho prestado, inclusive lá em Rondônia, que eu descobri. Isso, a gente presta assessoria, né, para loteadores em Rondônia, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás. São esses 5 estados hoje. Assim, impressionante. É uma atuação bem forte ali no interior de Minas, Goiás e Minas Gerais.
graças a Deus, a Patos é um celeiro de loteadores, né? Então tem muitos empreendedores daqui que fazem loteamento em vários outros estados. Parabéns pelo trabalho, pela trajetória. Vamos voltar a nos falar. Quero agradecer a audiência, quero que você deixe um recado para quem deseja ter uma segurança jurídica sobre o seu imóvel. Então, pessoal, como a gente bem disse, o direito imobiliário ele é uma disciplina interdisciplinar, né? É um ramo do direito que comunica com família, tributário e outras áreas, né? Inclusive ambiental também. E é importantíssimo o advogado ele atuar na prevenção, ou seja, antes dos atos, para você, às vezes, economizar o imposto, agir com segurança, e ter efetividade naquele negócio que você fez. Perfeito. Obrigado a todos pela audiência. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um Papo Franco aqui pela NTV. Fiquem todos com Deus e até lá. Papo Franco e CDL Patos de Minas apresentam o melhor do seu bairro. Hoje o melhor do seu bairro está aqui na Companhia da Moto, na nova loja inaugurada recentemente. Já há quanto tempo nessa nova loja, Alex? Que a gente estamos aqui desde o dia 12 desse mês mesmo. Qual o grande diferencial dessa nova unidade para a antiga? Nossa, tudo novo, ambiente totalmente remodelado, novos capacetes, novos produtos, completamente diferente. Companhia da Moto tem um grande diferencial, não só no atendimento quanto no preço. Como que você consegue ser tão competitivo e oferecer preços mais acessíveis no mercado de motos? A gente tem o volume de compra, a gente compra muito, a gente tem caminhão próprio, a gente tem van própria, a gente mesmo faz o frete, a gente não paga frete. Sendo assim, o produto chega aqui mais barato, é onde que a gente tem o melhor preço da cidade. Você tem dois perfis de cliente, aquele que tem a moto para trabalho e aquele que tem a moto para hobby, para passeio. Para trabalho, qual o grande diferencial para o cliente que vem aqui, deixa a moto e precisa dela para trabalhar? O cliente que é entregador, motoboy, dono de empresa, vem aqui e tem que ser rápido o atendimento. Chegou, tem que ser rápido mesmo e com o melhor preço, né? Uma outra questão é quem tem essa moto para hobby. Todas essas têm peças e serviços aqui na Companhia da Moto. Sim, algumas motos importadas a gente não tem todas as peças, mas as principais tem, que é óleo, filtro, pastilha, transmissão, pneu. Tem tudo aqui à pronta entrega. E quando essa peça não tem aqui, faz o pedido. Isso mesmo. Pede, rapidinho tá na loja, a gente já faz a substituição e ele tá pronto para rodar. Mão de obra para atender motos de baixa e alta cilindrada tem aqui? Tem também. Chegou aqui, a gente tem aparelho, tem mecânico já tem mais de 30 anos de profissão. Então aqui pode vir que aqui é certeza. Hoje a Companhia da Moto é uma das maiores revendedoras no e-commerce do país. Como você chegou a esse sucesso, Alex? Olha, foi tudo na brincadeira. Eu tinha peça velha na loja, um menino falou, coloca no Mercado Livre que vende. A gente começou colocando na brincadeirinha e eu foi pegando uma proporção onde que a gente vende bastante hoje no e-commerce, né? Deixou de ser brincadeira, porque vender 24 mil itens no e-commerce não é fácil. Não é brinquedo não. Vende bastante mesmo. Alex, parabéns pelo trabalho, parabéns pela trajetória e parabéns pela nova loja. Obrigado por ter vindo e convido a todos para vir cá conhecer a nossa nova loja aqui na rua Patrocínio 623, bairro Várzea. Para quem não conhece, fica aqui atrás do Projeto Saci. Isso mesmo, abaixo aqui na rua de baixo do Projeto Saci, do lado da creche. Você assistiu O Melhor do Seu Bairro. A apresentação, Dácio Franco. O oferecimento CDL Patos de Minas. Há mais de 45 anos integrando o comércio à sociedade. Apoio Eletropassos, a sua loja de material elétrico em Patos de Minas. Passa aqui. Há décadas, irrigar é mais do que regar a terra, é sobre transformar o solo em prosperidade. Na Tijuca, garantimos mais do que produtividade. Oferecemos soluções completas para irrigação com pivô. Temos o maior estoque multimarcas da região e somos uma fábrica de referência, desde o estúdio de viabilidade à consultoria pós-instalação, com acompanhamento periódico e assistência técnica especializada. Conheça a nossa fábrica aqui, na rodovia 354, quilômetro 241, entre Lagoa Formosa e Patos de Minas. Tijuca Pivô Central, irrigação de confiança com o propósito de produtividade e sustentabilidade.
Eletropassos, há quase 2 décadas, a sua parceira em material elétrico. Com o maior estoque da região, temos o que você precisa. São mais de 7.000 itens à sua escolha. Agora com um novo espaço, trazendo mais conforto e agilidade no atendimento. Venha conferir, passa aqui. Nova Eletropassos, na Avenida Brasil 1084.